Nesse vídeo aqui eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir, através de um método, a como ganhar dinheiro no day trade. Mas não é só um dia ou outro não. Eu vou te ensinar a ser consistente para você fazer do day trade a sua profissão, para você mudar e ter a vida aí que você tanto deseja, tá? E eu quero te mostrar que mesmo que você não tenha tempo e nem psicológico para o mercado, consiga assim fazer disso a sua profissão, independente se você esteja hoje, sei lá, na faculdade com seus 25 anos ou se já é um cara mais sênior com mais aí de 50 anos. Calma, não tô te chamando de velho, tá? Mas antes é importante a gente alinhar algumas coisas aqui. Para quem não é o método TAG, o meu método, ele não é para quem acha que vai ficar rico do dia para a noite, não é para quem acredita em fórmula mágica, não é para quem acha que vai criar estratégias e é extremamente complicado fazer isso, e não é para quem acha que criar estratégias no Profit Chart precisa ser ali um programador da NASA, né? Eu quero de verdade que você passe a ter ganhos consistentes através de programação de estratégias, assim como o Reginaldo. Dá só uma olhada no que ele tem para falar. Olá a todos, o meu nome é Reginaldo, eu sou trader iniciante e estou aqui para falar um pouco do curso de programação, Programando em Profit Chart, do Alexandre. O meu primeiro contato com o Alexandre foi quando eu estava buscando alguém para programar uma estratégia que eu já vinha desenvolvendo há algum tempo, e ele desenvolveu essa estratégia para mim, me deu todo o suporte, enfim, deu tudo certo, foi muito bacana aí o trabalho dele. Em seguida ele fez o lançamento do curso, né, de programação, e eu falei, poxa, por que não, né? Deixa eu iniciar. Até cheguei, chamei ele no direct, falei, será que eu dou conta? Não tenho noção nenhuma em programação, nunca programei. E iniciei ali o curso, né? E posso garantir para vocês que vale muito a pena. Você que tem uma estratégia ou que ainda não tem uma estratégia, com certeza, a partir do momento que você começar o curso aí, às vezes algum setup que você já viu, enfim, você pode programar ele, depois você vai colocar nas estatísticas, visualizar o resultado. O que eu posso dizer para quem ainda não iniciou o curso, que vale muito a pena, pois antes de você colocar dinheiro mesmo no mercado, começar a operar ali, você vai, com a programação, você vai ter a possibilidade de medir os dados estatísticos, né? Ver se realmente aquela estratégia sua é uma estratégia vencedora ou não. Alterando parâmetros, alterando tempo gráfico, enfim, tudo isso você consegue fazer a partir do momento que você consegue programar a sua estratégia. Você programa a sua estratégia, então você consegue ali mensurar, medir isso através de dados estatísticos no próprio Profit Chart. Então eu recomendo o curso, o Alexandre sempre muito atencioso. Quem não se inscreveu ainda, vale muito a pena, eu recomendo. E assim, bora para frente, né? Só tenho a agradecer e muito obrigado, viu, Alexandre? Tudo de bom para você, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau. E aí, bem legal essa história do aluno Reginaldo, né? Um abraço, Reginaldo. Mas, cara, o que aconteceu? Como é que eu vim parar nesse mundo de mercado financeiro? De onde veio a minha história? Só para você ter um contexto geral de tudo aqui, tá bom? Eu trabalhava com minha mãe em uma empresa familiar na zona sul de São Paulo, bem pertinho ali do Autódromo de Interlagos. Eu tinha hora para entrar, morava com meus pais e morava longe, morava no interior de São Paulo, na região de Campinas ali, e passava mais de 4 horas por dia dentro do carro no trânsito caótico da Marginal Pinheiros aqui em São Paulo. Eu fazia isso todos os dias, essa viagem de ida e volta aqui para São Paulo. Na época eu era noivo e toda sexta-feira eu pegava metrô para ir ver minha noiva, enfim, uma correria, assim como muita gente passa nessa cidade maluca aqui de São Paulo. Mas um dia foi decisivo, um dia mudou tudo na minha vida e eu estava noivo, com um apartamento para sair e o casamento com data marcada. Eu lembro do meu telefone ter tocado e era um interessado na compra do carro que eu tinha anunciado para levantar um dinheiro aí para pagar as chaves do apartamento que iria sair dentro de 8 meses. Sim, me planejei para vender bem antes e eu aprendi a ser planejado assim com a minha esposa, tá? Peguei o telefone e o rapaz perguntou para mim: "Boa tarde, tudo bem? O Civic VTI ainda está à venda?"
Eu sempre gostei muito de carro, tipo gostar mesmo, tá? Ser metódico, carro sempre limpo, ninguém podia fumar dentro, enfim. E eu lembro que eu respondi a pergunta no telefone com muita dó mesmo de vender o meu carro, tá? Falei, sim, está. Legal, você aceita R$ 28.000? Parei, pensei, aceito. Marcamos então a visita, o rapaz levou o carro no mesmo dia. Agora eu tinha então R$ 28.000 na mão e 8 meses para tentar rentabilizar essa grana, né? Aí eu lembrei de um amigo meu, o Edgar, que também é um amante de carros aí, sempre comentava alguma coisa ou outra sobre ações. Eu lembrei disso, então eu liguei para ele perguntando qual ação era uma boa para comprar com R$ 28.000. Ele me indicou na época uma ação de uma empresa pequenininha, as famosas small caps, né? E é claro que na época eu não fazia ideia do que era uma small cap, uma blue chip, dólar e muito menos índice. Eu simplesmente aceitei a sugestão dele e abri a minha conta na XP Investimentos, porque na época eles faziam bastante propaganda ali na televisão sobre a desbancarização, né? Eu lembro então de ter ido no banco, pedir para transferir a grana para minha conta na corretora. Sim, no banco o aplicativo ainda era algo muito limitado para alguns valores, inclusive valores mais altos, né? Então, dinheiro na conta, pomba, R$ 28.000 em Kepler 3. Foi o que eu fiz. Eu deixando aí na tela, inclusive a nota de corretagem para você ver essa compra maluca que eu fiz. E por que conta maluca? Porque eu investi todo o meu dinheiro em um único ativo que eu sequer fazia ideia se ia dar certo, né? Eu fui no escuro total, dei o famoso all-in ali e o que aconteceu? Tive sorte de principiante. Em 7 dias, o meu dinheiro valorizou R$ 3.000. Aí eu pensei, caraca, se em 7 dias eu faço isso, imagina em mais tempo. Daí pronto, fui estudar um pouquinho mais sobre day trade. Aproveitei a conta na XP para acompanhar a galera lá da Arena XP. E se você aí que está me assistindo tem um tempinho de mercado, vai lembrar do Danilo Zanini e do Alisson Correia. Tá, e qual foi o meu resultado ali no day trade na época? Perdi os 3.000 de lucro que eu tinha ganhado e mais um pouco. Aí eu pensei, o que aconteceu? Era melhor então eu ter comprado mais Kepler 3 que eu ia ganhar mais R$ 3.000 aí, né? Foi então o que eu fiz e adivinha, perdi mais um tanto. Parei, pensei e fui estudar o negócio mais a sério. Eu estava cansado das minhas 4 horas de viagens diárias, apartamento prestes a sair, casamento chegando, viciado agora no mercado e com um pouquinho mais de experiência, resolvi então mudar de emprego. Me tornei um assessor de investimentos pela XP Investimentos, tirei meu certificado na Ancor, tudo certinho. Fui então atrás de clientes aí para gerenciar valores, né? E consegui uma quantia legal. Eu gerenciava aí algo perto de 2 milhões, o que era nada mal ali para uns 3 meses de trabalho que eu tinha. O problema é que não era aquilo ali que eu queria para mim, né? Na real, eu queria ser um broker, o cara que fica operando na mesa das instituições. E eu lembro até hoje que eu quis isso ainda mais para minha vida quando eu fui visitar a parte operacional da XP Investimentos. Eu tive a chance então de conhecer de perto o Alisson Correia e o Danilo Zanini, lá o pessoal da Arena XP, né? E eu pude ver ali também alguns brokers operando o mercado. Foi algo ali bastante marcante para mim, eu lembro até hoje, tá? Mas uma coisa ali me chamou bastante atenção, porque eu tinha em mente ali no o mercado algo tipo como os filmes que a gente via ali, os filmes de Hollywood, os filmes americanos, né? Aquela gritaria na sala de corretora, os caras almoçando de pé na mesa, papel pro alto, telefone tocando, aquela bagunça, enfim, e não era nada disso. Eu fui até bater um papo com esses operadores aí, e eles me mostraram que não era mais assim, mesmo após o término do pregão ao vivo lá em 2007, né? As ordens, as operações, na grande maioria das vezes, eram feitas via robôs, os famosos HFTs, né? E eu lembro até hoje do Rafael vindo falar comigo, depois de um tempo conversando ali, sabendo um pouquinho mais da minha história, ele falou o seguinte, tá? Cara, a gente também não ganha todo dia e quase não boletamos mais na mão, é tudo automatizado
E outra, a gente também fica com medo aí de perder milhões em uma operação, né? Até porque se eu fizer algo errado ali, apesar da grana não ser minha, é muita grana em jogo, são clientes pé da vida ali, o meu emprego fica em jogo, tá? Ainda eu lembro dele terminar dizendo o seguinte, ó: Alexandre, nós temos também os mesmos medos, tá? Porém, em proporções diferentes, obviamente, e é por isso que a gente segue um plano, não opera quase nada na mão e a gente usa os HFTs, né? Que são ali as operações automatizadas por robô e porque eles não têm sentimentos, é por isso que a gente opera dessa forma, a gente foca mais na gestão de patrimônio mesmo. Aí eu parei, pensei, cara, essa frase que ele me falou abriu a minha mente de tão óbvia que ela foi, tá? Porque a gente tem a sensação de que esses caras aí são os do tipo de filme, né? Como eu já falei aqui, usando um monte de técnica mirabolante, e pode até ser que tenha, né? Por eles terem mais dinheiro ali, eles conseguem tecnologias, informações muito mais poderosas que nós, mas o ponto não foi esse, foi que eles também precisam resolver 4 grandes problemas ali. O primeiro, ter uma grande estratégia vencedora, afinal são milhões de reais em jogos, né? Segundo, como fazer isso sem se sabotar, porque qualquer erro pode custar uma fortuna. Terceiro, operar isso da forma mais inteligente, rápida e de forma que ganhe tempo. Afinal, tempo também é dinheiro. E por fim, o quarto ponto que ele tem ali é o gerenciamento de todo o risco e patrimônio que eles operam, né? Entendeu? Então é algo bem parecido com o que a gente vive, tá? E foi então, a partir dessa história aí, desse bate-papo com o Rafael, que surgiu o meu método, algo aí que vai mudar a forma de você fazer day trade através da criação de estratégias automatizadas para Profit Chart e um gerenciamento de risco aí de forma totalmente profissional, tá? Então vamos lá. Muita gente acredita que para ter sucesso no mercado é preciso uma estratégia que acerte 80%, 90% das vezes. Isso aí é um grande erro e é o erro número 1. Para você ser vencedor no day trade, você tem que ter uma meta de ganhos e uma meta de perdas, né? Ou seja, um bom gerenciamento de risco. Mas isso é óbvio, né? Mas o que não é não é qualquer gerenciamento de risco não que eu quero te falar aqui, tá? Você já deve, por exemplo, ter ouvido aí a famosa relação de risco-retorno 2:1, né? E o meu método vai muito além disso. E eu vou te mostrar daqui a pouco na prática o gerenciamento de risco profissional do método TAG. Outro erro muito comum é você achar que para criar uma estratégia automatizada você vai precisar estudar anos e anos aí de programação. Isso é uma grande bobeira, tá? O Profit Chart tem sim centenas de funções, é verdade, mas entendendo ali 10 ou 15 funções você já resolve 90% dos seus problemas na criação de estratégias. E é isso que eu vou te mostrar daqui a pouquinho na prática. Mas o ponto é o seguinte: como ter um bom gerenciamento, um bom psicológico e ainda ter uma boa estratégia, sendo que o mais difícil é ter um psicológico para operar aquela estratégia à risca. O que você precisa fazer é saber se aquela estratégia de fato traz um retorno positivo. E o problema é como fazer isso, né? Bom, existem aí várias formas de fazer isso, né? Eu uso, aqui considero a melhor de todas, que é a programação de estratégias. E o porquê disso? Porque assim eu consigo testar em instantes se uma estratégia ali performou bem no passado, e isso vai me economizar muito tempo e dinheiro, porque eu não preciso operar ali essa estratégia no dia a dia para saber se ela é rentável ou não. O sistema faz isso para mim ali em poucos segundos. Isso vai trazer então uma tranquilidade maior, porque afinal de contas você já vai operar no mercado sabendo que estatisticamente aquela estratégia ali que você testou tem muito mais chances de funcionar. Dá uma olhada aqui, ó, nesse backtest que eu vou te mostrar aqui na tela. Dá uma olhada nessa curva de patrimônio aqui, ó, como que ela é ascendente, é uma curva de patrimônio aqui desde 2023, tá? E eu quero te mostrar ainda um pouquinho mais sobre isso, ó. Vou te mostrar aqui
o resumo dessas operações. Vou puxar a tela um pouquinho mais para o lado aqui. Olha só o tanto de dados que a gente consegue ter aqui, ó. Perceba, R$ 34.700, 77,5% de acerto, um payoff ali de 0,43 e um drawdown baixíssimo aqui de 13,69, tá? Então, olha só como é bonita essa curva de capital, uma estratégia aqui que eu desenvolvi no Profit Chart, tá? Essa estratégia aqui, e olha só como tem uma curva de patrimônio totalmente ascendente aí, você já consegue operar isso aqui sabendo que no dia seguinte provavelmente esses dados estatísticos tendem a seguir, tá? E é por isso que isso daqui é muito legal, você não precisa ficar ali testando isso na mão para saber se isso é rentável ou não. Dessa forma aqui que eu acabei de te mostrar, você já consegue operar de uma forma muito mais tranquila e com um psicológico ali muito mais leve, tá? Mas agora eu vou te mostrar como é simples criar uma estratégia no Profit Chart, algo parecido com o que eu fiz aqui, mesmo que você nunca tenha tido contato com programação na sua vida, tá? Vamos criar agora, então, uma famosa estratégia aí, trader, que é uma estratégia scalp, ou seja, que é a operação curtinha, né? Que busca ganhos rápidos quando houver um toque na média móvel, tá? Vamos aqui de novo para a tela para criar essa estratégia junto aqui. Então vamos lá, eu estou com o meu editor de estratégias aqui do Profit Chart aberto e vamos começar a montar nossa estratégia ali que vai comprar com toque na média, tá? Então, com o editor de estratégias aberto, tudo em branco aqui, vamos começar digitando o seguinte, ó, início e fim. Coloco um ponto e vírgula aqui no final, tá? E todo o meu código vai estar aqui dentro. E como que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro, eu preciso dizer, para eu entrar numa operação, eu não posso estar em nenhuma outra operação. Então, é por isso que eu preciso dizer para o sistema que eu só vou entrar em uma operação se eu não tiver nenhuma operação em aberto, tá? E vamos fazer isso da seguinte forma aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte aqui para o Profit Chart, tá? Presta bastante atenção. Se has position, ou seja, esse has position é uma função nativa do Profit Chart, que é uma daquelas, um monte que eu te falei, mas precisamos saber um pouquinho, umas 10 ou 15 delas, né? Se has position, ou seja, for igual a falso, ou seja, se eu não tenho nenhuma posição, se eu chamo com esse has position aqui, pergunto para o sistema se eu tenho alguma posição aberta. Se essa posição for falso, ou seja, se eu não tiver nenhuma posição, então eu começo fazendo o seguinte, ó, digito aqui dessa forma, tá? Então, início de novo, porque é aqui que eu vou colocar toda a lógica para ele fazer a compra para mim na média. E para eu ter uma compra na média, para eu comprar ali no toque na média, eu preciso que os preços estejam caminhando acima dela, certo? Então vamos digitar isso aqui no código, ó. Primeiro digito lá se eu não tenho nenhuma posição em aberta, né? Fazendo isso, então inicia para mim essa lógica. Eu vou dizer o seguinte, ó. Como é que eu faço para falar que os preços estão caminhando acima da média? Da seguinte forma, ó. Se o fechamento for maior do que a média, nesse caso eu vou usar uma média exponencial, tá? Então vou chamar aqui média ESP dos últimos 20 fechamentos aqui, vamos colocar aqui, ó, fechamento no singular, tá? Ou seja, se fechamento for maior do que a média de 20 períodos, então, eu digito aqui, então, faço uma compra para mim nessa média. Eu vou usar uma compra aqui do tipo limite, tá? Por que uma compra do tipo limite? Porque eu estou, nesse momento que eu estou analisando, o mercado está caminhando acima da média e eu quero comprar a um preço menor do que o mercado está agora. Então, toda vez que você quer, já anota essa dica aí, toda vez que você quer comprar algo que está abaixo do preço atual, ou seja, você quer comprar algo barato, você vai usar uma ordem do tipo limite, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Vou falar para ele fazer uma compra do tipo limite, aonde que eu vou comprar? Na minha média, né? Então eu digito aqui, ó, média exponencial. Vamos digitar aqui média EXP dos últimos 20 fechamentos. Aí eu coloco sempre, obviamente, no singular aqui, tá? Se isso aqui for verdadeiro, então ele vai comprar ali para mim, né, na média de 20 períodos exponenciais. Dou um ponto e vírgula aqui
E aqui eu coloco um fim para fechar esse bloco aqui que a gente acabou de digitar, né? Então toda vez que eu inicio, eu preciso fechar um bloco, né? Ó, início, se fechamento, toda aquela lógica que eu acabei de dizer, fim. Digitei o fim aqui e eu digito se não aqui. Ou seja, se isso aqui, se eu ainda não estiver, se agora eu estiver posicionado, ou seja, se não. Se has position é igual a true ou verdadeiro, né? Você pode digitar tanto em inglês ou português. Eu estou digitando em português aqui para facilitar ainda mais o seu entendimento, tá? Vamos digitar aqui verdadeiro, ou seja, se agora eu tenho uma posição em aberto, então inicie para mim uma nova lógica, ó. Então, início, vamos digitar certinho aqui, início, fim, que eu vou digitar tudo aqui dentro, né? Se eu estou comprado, eu preciso sair dessa operação na venda. E como é que eu faço isso? Preciso chamar uma ordem aqui nativa do Profit Chart para fechar a minha posição de venda. A minha posição de compra, perdão. E como é que eu vou fazer isso? Ó, da seguinte maneira, vou chamar aqui a função sell to cover, eu preciso lançar duas ordens aqui, uma ordem de saída no alvo e uma ordem de saída no stop, lá no meu preço de stop se tudo der errado, né? Vou começar lançando a minha ordem de saída lá no alvo. Sell to cover limit, ou seja, eu estou agora querendo vender acima do preço atual de mercado, né? Estou imaginando o meu alvo vai estar lá para cima, então eu quero vender mais caro, então é por isso, estando acima do preço, é uma ordem limitada de venda. E como é que eu vou vender? Como que vai ser o meu alvo? Vamos ter aqui como base 5 pontos de alvo, tá? A gente vai fazer isso da seguinte forma, ó. Vou pegar o meu buy price, ou seja, o meu preço de compra, mais 5 pontos. Vamos supor que a gente está trabalhando com dólar aqui, tá? Fecho aqui com ponto e vírgula e agora lanço a minha ordem stop lá embaixo, caso tudo dê errado, né? Sell to cover, stop e digito aqui agora buy price menos 5. E no caso de uma ordem stop, eu preciso repetir isso aqui duas vezes, tá? Coloco a vírgula e digito tudo de novo. Buy price menos 5, 00, ponto e vírgula. E já coloquei aqui para ele fechar para mim o bloco aqui final, né? Com esse fim, só preciso colocar aqui ponto e vírgula. E para finalizar tudo aqui agora, eu só vou pedir para ficar de uma forma mais visual aqui, ó, para ele plotar para mim, ó, plot. Eu vou pedir para ele plotar a média para você poder visualizar junto comigo aqui, ó, plot, média exponencial, 20, fechamento. Fecho de novo com parênteses, ponto e vírgula. Tudo certo, tá? Agora vamos ver se isso aqui funcionou mesmo. Dou um executar aqui, ele vai abrir para mim, ó. Peço para ele colocar a linha lá dentro do gráfico, vamos dar uma olhada. Veja só que está funcionando tudo da forma que eu pedi, né? Ó, aqui nós tínhamos os preços caminhando em cima da média, tocou na média aqui nessa setinha verde, ele fez uma compra e saiu lá em cima com 5 pontos. Aqui de novo, tocou na média, fez uma compra e saiu lá em cima no sell to cover com 5 pontos. Aqui de novo, tocou na média e saiu lá em cima com 5 pontos. Bem legal tudo isso daqui, né? E nada complicado também. Nós, o que precisamos fazer é só mandar o sistema executar tudo aquilo que estamos pensando através das próprias funções ali do Profit Chart. Agora, por que eu considero tão importante fazer isso com alguma estratégia que eu tenha e queira operar? Por algumas razões, tá? Fala a verdade comigo. Eu quero que você reflita agora sobre o que eu vou te falar aqui. Quantas vezes você já resolveu entrar no mercado e na hora H você hesitou, travou na frente da tela e não fez nada? Ficou na dúvida? Eu sei que você deve ter dado um sorrisinho meio torto aí, querendo concordar comigo, né? E por que você hesitou ali? Reflita isso aí de novo. Eu sei bem o motivo, tá? É porque na hora da entrada você bateu o olho em outro indicador de mercado e ficou na dúvida ou ficou pensando em alguma notícia que estava prestes a sair. Acertei, né? Isso é muito comum com quem opera mini índice, por exemplo, né? A estratégia ali, vamos supor, no mini índice deu uma entrada na compra, mas por algum motivo a pessoa que está operando ali percebe que as ações da Petrobras e da Vale estavam caindo. Aí pensou, nossa, o índice está dando compra, mas Vale e Petrobras vão puxar ali o índice para baixo. Não vou entrar nesse trade não, né? Aí você deixa a operação, deixa o trade passar, não entra aí,
pumba, teria dado exatamente o que você imaginou, teria dado tudo certo, teria ido direto para o seu alvo. Aí a pessoa fica frustrada, muda de estratégia, do nada vira um machão ali, tipo, agora eu recupero o meu stop e tal, vai lá, entra no mercado sem pensar muito o que está fazendo e pumba, stop, agora pronto. Sua cabeça já deu um nó, você fica nervoso, dá um murrão na mesa, fala que day trade não dá certo, começa a procurar desculpas em um monte de coisa e isso aí vai virando uma bola de neve. No outro dia a história se repete, você se frustra de novo, percebe que as pessoas no Instagram estão postando lá um monte de resultado positivo e você ficando para trás. Vai ficando cada vez mais desanimado, vai atrás de outra estratégia e comete de novo os mesmos erros. Percebe então que o problema não é a estratégia, ela funciona, você viu e sabe que ela funciona. Então é por isso, é por esse motivo que é importante você criar uma estratégia automatizada, porque você coloca ela para rodar no sistema e não se preocupa em olhar o mercado. Veja aqui comigo um exemplo da estratégia que a gente acabou de criar funcionando na prática. Vou te mostrar aqui. Olha lá então, obviamente eu já gravei aqui, eu deixei gravado para a gente economizar tempo aqui, esse vídeo não ficar muito mais longo, mas olha só, eu tô com o módulo aqui aberto, veja que ele já lançou uma ordem para mim aqui de compra lá na minha média, aqui nesse pontinho ele já abriu uma ordem, fechou o candle, ele subiu a ordem para o novo ponto da média aqui e vamos esperar o momento que ele vai executar a nossa ordem, dei até um zoom aqui, ele vai pegar a nossa ordem. Entrou e perceba que ele já lançou aqui na parte de cima os nossos 5 pontos de alvo e lançou aqui na parte de baixo os nossos 5 pontos de stop. Vamos ver para onde vai isso daqui, né? Eu vou dar um play de novo. Perceba que o tempo está correndo aqui, vou dar uma adiantadinha porque ele até demorou para fechar a operação e eu acho que vai dar gain aqui, Vamos lá, ele está indo fechar a nossa operação. Perceba que vai dar o nosso gain aqui, nesse exato momento. Está prestes de sair a nossa operação e aqui teria dado para a gente com 5 contratinhos R$250. Pegou a nossa ordem, saímos, tudo certo. Você não precisou ficar se preocupando aqui com o mercado, né? Então, você deixa o Profit Chart trabalhar para você e não se preocupe em ficar olhando nem analisando o mercado, porque afinal de contas você criou o robô para fazer isso para você. Mas beleza, você criou o robô e viu ele funcionando na prática, mas não vai adiantar nada se você não tiver um bom gerenciamento de risco. Não vai ter milagre. Você precisa de dados, metas e acompanhamento. E é isso que eu quero te mostrar na planilha que eu criei aqui para o meu método de gerenciamento de risco. Eu te falo agora que é impossível você não vencer no mercado com essa planilha de acompanhamento. Você viu que precisa então ter uma meta pré-estabelecida e de dados estatísticos. E esses dados você vai tirar do seu backtest das suas operações e ir otimizando isso a todo instante, tá? Então vamos pegar esses dados que eu quero te mostrar agora nessa planilha que eu te falo de novo que vai ser impossível você quebrar a sua conta com ela. Vamos para a tela aqui. Então eu tô com a planilha aberta aqui já, essa planilha bonitinha aqui que eu criei para vocês e dá só uma olhada, vou passar rapidinho aqui e vou te mostrar o que ela faz agora, tá? Aqui ela tem 3 abas muito importantes, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas o que a gente tem que começar dizendo para a planilha, onde a gente vai acompanhar as nossas operações, né? Nessa lateral esquerda aqui, a gente está simulando aqui no mês de fevereiro, tá? Nós temos que começar dizendo qual que vai ser o valor disponível que a gente tem para day trade. Eu coloquei um valor aqui de R$2.500, que é um valor aí bem aceitável para a grande maioria das pessoas, né? Não adianta nada eu simular aqui com 25 mil, 30 mil reais, tá? Vou simular com capital aqui civil, um capital que muita gente começa no mercado, R$2.500. Vamos colocar também aqui um tempo de vida. O que é esse tempo de vida? É o tempo que a gente aceita colocar ali para que se tudo der errado, se nada funcionar, é o quanto de tempo em meses que a gente aceita perder esse dinheiro. Então, se tudo der errado aqui, eu coloquei o número 2, ou seja, eu aceito perder esse dinheiro se tudo der errado em 2 meses, tá? Com isso, ele vai trazer um valor para mim aqui de R$1.250, porque ele dividiu 2.500 por 2, né? Então, o seu risco mensal inicial, tá até aqui do lado,
vai ser de R$ 1.250. Se você quer que esse capital dure pelo menos 2 meses, você precisa ir para o mercado com R$ 1.250. Aqui, os dias úteis mensais que tem nesse mês de fevereiro aqui em cima, ó, mês de fevereiro de 2023, teve 18 dias úteis aqui para estar operando, tá? Então, precisamos colocar esses dias aqui na planilha para ficar tudo muito bem organizado e muito bem computado, porque vai ser uma planilha que vai registrar os dados do ano inteiro ali e vai te trazer metas de meta mensal, trimestral e semestral para você ir fazendo o seu acompanhamento, tá? Feito isso, você precisa agora colocar a sua relação de risco-retorno. E de onde você vai tirar isso? Lá do seu backtest que você fez ou da sua própria estratégia que você opera, se esse for o caso. Se você não opera, você tira lá do seu backtest, tá? Precisamos então também colocar aqui, ó, a nossa performance financeira. Todas essas linhas, células pintadas num tom de roxo mais claro, são as células editáveis, tá? Das demais, a planilha já vai calcular para você tudo de forma automática. E o que é então essa performance financeira? Ela não é a performance operacional, aquela taxa de acerto, não. Ela é o quanto no mês em dias, ou seja, aqui, por exemplo, dos 18 dias que tem no mês de fevereiro, enquanto desses 18 dias em percentual você sai no positivo. Eu coloquei aqui 60%, o que daria aqui em 18 dias, 11 dias de ganho, 60% de 18, né? E sobrando então 7 dias de perda ali, que são os outros 40%, tá? De novo, se você não tem esse dado, você tira lá do Profit Chart, lembrando que não é a sua estatística, a taxa de acerto da estratégia, e sim financeira. Você roda o backtest, puxa lá no mês o quanto em dias ele ficou positivo e traz aqui para a planilha, tá? Feito isso, ele vai te dar aqui agora, ó, nessas 3 linhas, o quanto que você pode, qual vai ser o seu risco diário, qual vai ser o seu ganho diário, qual vai ser o seu stop máximo por trade e qual vai ser a sua perda máxima mensal. Aqui você vai ver que é uma sugestão, porque eu não quero com essa planilha aqui, ela não deixa você ir pro tudo ou nada no trade, né? Você não precisa entrar no mercado todo dia para ganhar aquela meta ou perder aquele dinheiro. E você vai entender isso comigo agora, ó. Perceba então que ele trouxe esses valores para mim e já jogou tudo aqui para a lateral. Com esse valor aqui então de R$ 1.250 com 60% de acerto, ele me trouxe uma sugestão de meta de R$ 1.041,67, menor do que aquelas de R$ 1.250 que foi o nosso risco, né? Você deve até estar se perguntando o porquê disso, se a gente colocou um risco-retorno de 1 para 2. Porque aqui a nossa performance financeira está um pouco baixa, né? Se eu aumentar esse valor para 70%, perceba que esse valor aqui embaixo, ó, vai aumentar. Foi para R$ 1.458. Ou seja, quanto mais performance financeira você tem, mais a planilha te permite ir além e ir colocando mais dinheiro no mercado. E ela faz isso justamente para proteger o seu capital. Vamos voltar aqui para 60%, ó, e você deve ter percebido que tem essa linha aqui escrito novo tempo de disponibilidade. O que é isso? Com base nos dias que você trouxe do mês, né? Com a relação de risco-retorno também aqui de 2 para 1 e com essa performance financeira, você ganhou 3 meses de sobrevida, ou seja, agora você tem 5 meses para perder o seu dinheiro se tudo der errado. Percebe então que a planilha é super conservadora, ela vai te dar novas metas ali. E como que ela vai fazer isso daí? Você vai colocando os seus trades aqui, ó, nesse diário de trade. Eu vou trazer para você já a planilha preenchida para a gente economizar tempo, mas você precisa preencher isso e vamos fazer isso junto aqui, ó, rapidinho, tá? Eu vou colocar a data aqui, por exemplo, vamos ver, ó, o dia 2/2 de 2023. Vou colocar 2/2 de 2023, a gente está falando do mês de fevereiro de 23, o período, vou falar que foi uma operação na parte da manhã, em dólar, eu coloco aqui o WDJ, né? WDOJ 23, eu fiz uma operação, por exemplo, na compra, comprei 5 contratos a 5.505, vamos digitar aqui 5.505 e saí... Aqui eu coloco o nome da estratégia, tá? Vamos falar que é uma estratégia de rompimento.
Eu fiz então uma compra a 5.505 e fechei essa compra a 5.510. Perceba aqui então que ele já trouxe um resultado para mim em verde, 5 pontos de ganho, um total bruto de R$250. Se eu voltar lá no mês atual, ó, ele já trouxe para mim aqui o valor de bruto e líquido provisório. Ela já traz até para você as estimas de custas, né? Aqui do lado ó, a gente consegue preencher o valor de corretagem de emolumentos e aqui está quase 100%, 99% próximo da realidade. E por isso, por não estar 100% próximo da realidade, que você vai precisar colocar aqui nessa coluna que está escrito líquido o valor que você recebeu lá na sua nota de corretagem, que você recebeu na sua conta, justamente para você ter aqui como comparar os valores. Teria dado muito próximo, tá? Eu falo para você que teria dado aqui, por exemplo, 240, aqui foi errado, ó, 243,80, por exemplo, tá? Teria dado algo muito perto dessa forma. Percebeu que aqui do lado esses valores foi mudando, ó? Vamos apagar esse valor aqui, vou deixar zerado de novo. Percebe que a minha meta do mês ainda são os R$1.041 aqui. Se aqui eu vou, então ele me trouxe uma meta, né? R$557,87, sendo que aqui do lado no meu previsto tem R$138,89. Por que esses valores são diferentes? Porque o previsto nem sempre acontece, né? Às vezes o que aconteceu lá no mês foi algo diferente do previsto, e isso é absolutamente normal. Então, ele vai te sugerir aqui novas metas conforme você vai fazendo as suas operações. Então, se nesse dia aqui eu ganhei R$243, perceba que a minha meta para os próximos dias vai diminuir. Ó. Agora eu preciso fazer apenas R$49 por dia para atingir a minha meta aqui de R$1.041. Agora faltam só R$887 para isso acontecer. Aí eu vou lá no dia seguinte de novo, dei sorte, ganho R$250. Perceba que minha meta diminuiu. Aí eu vou no outro dia e perco 250, depois eu perco 100. Perceba então que você não vai para o tudo ou nada todo dia, a planilha te blinda disso, né? Você não precisa ir lá no mercado para buscar esses valores laterais aqui para ganhar R$138 por dia ou perder 69. Não, você vai tendo aqui novas metas para atingir com base na sua performance, na sua relação de risco-retorno e com base no quanto você vai ganhando por dia. E isso vai te trazendo muito mais tranquilidade, porque olha só o quanto você tem que tirar do mercado por dia, R$70 por dia para ganhar no final do mês R$1.041 com base numa performance financeira de 60% e uma relação de risco-retorno de 2:1. Beleza, agora eu quero só te mostrar para finalizar isso daqui, tá acabando já, tá? Fica aí, não sai. Eu quero te mostrar uma planilha aqui preenchida agora para você ver o resto da planilha, como é super legal o que eu tenho para te mostrar aqui. Ó, eu tô com a planilha aberta aqui já. Perceba que eu tô com o mês de fevereiro todinho preenchido aqui, ó. Se eu vir em diário de trade, eu tenho fevereiro e janeiro preenchido. Aí eu venho aqui no meu dashboard, ó, e olha só que legal o que ele traz para mim. As estatísticas gerais que eu estou tendo, né? Lembra que eu coloquei aqui uma meta de R$2.500 por mês, o que vai me trazer ali uma meta trimestral de R$7.000 e uma meta de R$7.500, né, trimestral, e uma meta, então, vamos ver aqui, ó, semestral de R$16.000, né? Então, obviamente, se a gente tem R$2.500 por mês, a gente vai ter em 3 meses R$7.500 e em 6 meses R$16.000 como meta. E aqui na parte de dashboard, a planilha já te traz tudo isso, ó. Ela vai te trazer o quanto você ganhou líquido no mês de janeiro, o quanto você teria ganho aqui em fevereiro de forma líquida, o valor da DARF que você vai ter que pagar, qual foi o seu acerto operacional, qual foi o seu acerto financeiro e como estão as estatísticas gerais do seu operacional, né? Olha aqui ao lado quanta coisa boa tem, ó. Por exemplo, aqui nesses dados, né, a gente tem aqui agora uma relação de risco-retorno de 5,82, sendo que a gente colocou aqui os dados iniciais, o número 2. E dessa forma, então, a gente consegue, no final do trimestre, analisar aqueles dados e partir se a gente pode, então,
tomar a decisão de aumentar a nossa mão se o resultado estiver sendo positivo ou diminuir a nossa mão se o resultado estiver sendo negativo. Então é por isso que é muito legal essa planilha, ela te dá um acompanhamento mensal. Nesse caso aqui de fevereiro, eu teria ganho R$ 2.988, ela me fala, ó, você atingiu 240% da sua meta. Ela vai te mostrar ali os dados de performance operacional e acerto operacional, vai te mostrar um acompanhamento trimestral aqui, ó, meta trimestral, R$ 7.500, janeiro, fevereiro e março, falta março ainda e eu já atingi 69% da minha meta. E da meta semestral, eu bati aqui que são 16 mil reais e eu tenho R$ 5.140 por enquanto, que representa 32% da meta. Então eu tenho mais 4 meses ainda para preencher a minha meta. Muito legal isso daqui, né? Te abre mente aqui, vai te dar um acompanhamento de novo, vai ser praticamente impossível você quebrar a sua conta assim. Mas beleza, você entendeu e aprendeu o que fazer, mas eu sei que você quer resultados mais rápidos, você está aqui para isso, né? Então, eu reuni tudo isso que eu falei para você nesse vídeo, ou seja, a criação de uma estratégia automatizada, o teste dessa estratégia via backtest e um gerenciamento de risco profissional, e eu reuni isso em um método. Esse método chamado TAG é um curso que você vai aprender a criar, testar, validar estratégias no Profit Chart do absoluto zero, desde estratégias básicas ali até as mais avançadas, mesmo que você não saiba nada de programação. E ainda vai poder gerenciar o risco dessa estratégia através dessa planilha que eu acabei de te mostrar. Eu quero te mostrar agora o Wallace, um aluno meu que não sabia nada de programação e conseguiu desenvolver algo aí do zero. Dá só uma olhada. Que loucura escrevendo um código da minha estratégia para Profit, mas ó, ficou top. O cara é fera, manja tudo. Confia que vale a pena. Se você tem uma estratégiazinha que você quer automatizar ou quer aprender a brincar com esses códigos aqui, manda bala. Só para você ter uma ideia, sabia nada de código, escrevemos um código aqui, meu, difícil, hein? E tá funcionando perfeitamente. Valeu, Ale. Obrigado. Valeu, deu tudo certo aqui, ó. Parece uma loucura, mas a estratégia do cara é boa também, deu tudo certo. Valeu, parceiro. E agora você deve estar se perguntando, por que o método se chama TAG? Simplesmente assim, ó, testa, executa e gerencia. Tudo isso em um curso completo com acesso imediato. E agora que você já entendeu o método, viu que ele funciona e o porquê ele funciona, você pode ter a chance de ter resultados mais intensos e desenvolver códigos mais avançados comigo e com toda a comunidade de alunos, tá? Assim você vai aplicar o meu método para fazer do day trade a sua profissão e viver de mercado. Você vai receber por e-mail o seu login e senha para acesso imediato ao curso, que é um curso 100% online. As aulas estão gravadas em uma área de membros muito intuitiva, com 10 módulos que você vai aprender desde o básico até o mais avançado. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho como que é essa área de membros. Essa então é a área de membros, tá? Vou te passar aqui rapidinho os módulos, eu não estou tampando nada, acabei de ver aqui, vamos lá. O módulo número 1 é o módulo que eu chamo de conhecimento básico para você poder programar as suas próprias estratégias. Aqui a gente vai ver um pouquinho mais de teoria, vai ser algo para você criar ali as suas primeiras estratégias. Partindo para o módulo 2, vamos ter aqui a lógica de programação, que é algo fundamental para você desenvolver as suas estratégias. No módulo 3, a gente vai ter aqui a parte de criar uma estratégia intermediária e é muito legal esse módulo, totalmente prático, tá? Partindo desse módulo aqui, você vai conseguir criar uma estratégia bem legal ali para partir para o módulo seguinte, que é esse módulo aqui, ó, criando uma estratégia avançada. Aqui a gente já vai desenvolver uma estratégia um pouco mais complexa, você vai ver, mas tenho certeza que você será totalmente capaz, porque eu fiz esse curso aqui, eu desenvolvi ele da maneira mais intuitiva e lógica possível, sem ficar atropelando, passando muita coisa. Não é algo muito técnico não, é algo bastante prático, tá? Terminando o módulo 4, você vai ter acesso ali a funções extras que vão aumentar o seu repertório. Isso aqui vai te dar muito mais munição para você fazer ali as suas estratégias vencedoras, programar algo que você viu ou que você tem em mente, tá?
Terminando o módulo 5, você vai para o módulo 6, que é o módulo de backtest. Tudo aquilo que eu mostrei aqui já nesse vídeo, você vai ver de uma forma muito mais detalhada, de uma forma muito mais intensa, dado por dado, o que você precisa fazer, quais são os números ideais, o que é taxa de acerto, o que é payoff, como é que você relaciona esses dois números, tá? Depois, terminando isso, você vem para o módulo 7, que é a planilha Profit Safe, tá? É aquela planilha que eu mostrei para vocês, eu explico passo a passo como é que usa a planilha, como é que preenche, quais são as configurações que você tem que fazer e como é que você vai fazendo isso ao longo dos meses, tá? Um acompanhamento super completo ali. Terminando o módulo da planilha, temos um módulo importante de atualizações, até porque o Profit Chart vai se atualizando, a planilha vai se atualizando, o curso é totalmente atualizável, tá? Então você vai ter acesso a tudo isso sempre de forma atualizada. Depois temos um módulo de lives gravadas, porque temos aqui um acompanhamento em lives quinzenal. A cada 15 dias a gente vai tendo acompanhamento comigo, com todos os alunos, a gente vai tirando dúvidas ali da galera, vamos trazendo sempre coisas novas, informações sobre o curso, vão estar sempre nessas lives e elas ficam sempre gravadas. Caso você tenha alguma dúvida, você vai lá e olha, caso você não tenha também tido a oportunidade de estar presente na live ao vivo. Depois da live temos o módulo de downloads aqui, tem todos os arquivos de downloads, tem o PDF do curso com toda a parte escrita, tem todos os códigos que a gente desenvolveu lá nos módulos anteriores, além de um pouco mais de outras estratégias aí que a gente vai vendo na parte de atualizações, tá? E por fim, temos o bônus, que é um bônus aqui super legal que eu tenho para te falar. Já vou te explicar já o que é esse módulo, tá? O que é esse módulo bônus. Você vai ter então acesso direto a mim, seja através de e-mail, WhatsApp, Telegram ou da área de membros, e você pode ficar tranquilo que você não vai estar sozinho. Eu te falo que você não vai estar sozinho porque além de todo esse suporte para tirar qualquer dúvida que você possa ter, como eu disse, o curso conta ali com um grupo fechado de membros onde eu também faço parte, tá? Por lá, todo mundo se ajuda e eu vou falando das atualizações do curso que eu mostrei para vocês ali, e sim, o curso é constantemente atualizado, já que o Profit Chart, de novo, também é atualizado, né? Então não se preocupa, qualquer nova função, vamos estar sempre atentos. E não para por aí, tá? Como eu disse, além do grupo de alunos, temos lá as nossas lives quinzenais com Tira Dúvidas. Essas lives são ótimas para a gente ir ali tirando dúvidas, explicando coisas novas e se aproximando cada vez mais. E por fim, fazendo a inscrição para o método tag, você vai receber como bônus, que é o bônus lá que eu te mostrei na área de membros, um pacote com mais de 10 estratégias prontas para você sair operando ou até mesmo melhorar essas estratégias com seus próprios parâmetros. Eu chamei esse pacote de Trade Boost. É um empurrão ali extra para você sair na frente de todo mundo. Então, se você quer ganhar dinheiro no mercado de verdade, com ganhos consistentes para fazer do day trade a sua profissão e viver disso, clique agora no botão abaixo e faça a sua inscrição para ter acesso imediato ao método tag e ao bônus Trade Boost exclusivo com mais de 10 estratégias prontas para uso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e valeu!